Prestes a enfrentar um processo que pode levar à cassação de seu mandato, o deputado federal Eduardo Bolsonaro fez uma live nas redes sociais em tom de desespero. Durante a transmissão, ele criticou a Polícia Federal e insinuou retaliações futuras, dizendo que quem persegue será perseguido. A declaração ocorreu após novas ações da Polícia Federal no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado e o envolvimento da família Bolsonaro, e as falas mostram um total desespero do Bananinha. É, Bananinha, é assim que a gente vai chamar ele. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Tá desesperado, é isso. Ah, que é isso, elas estão desesperadas. Então, Eu né, pensei nisso. Sofia? A gente tem o Eduardo Bolsonaro que ele cavou a própria cova. Foi um tiro no pé esse processo aí de tarifação para o Brasil, na busca de pedir uma sanção para o Brasil, para conseguir uma anistia aí para o seu pai. Eu tenho que imitar o Lula nessas horas, não dá para brincar, né? Ô Trump, defende meu pai, defende meu pai. Na tentativa aí de defesa do seu pai, ele acabou causando um efeito contrário. Inclusive, a imprensa internacional está trazendo isso. O Eduardo ele fez uma live de 50 minutos, sim, eu assisti a live, meu Deus, socorro. Mas tem alguns pontos que foram bem interessantes nessa live, porque quando você imagina que você está no fundo do poço, você está já num buraco, você não cava mais. E ele cavou mais. É exatamente a analogia que o Josias faz sobre ele. Eu gosto muito desse pensamento, porque é incrível como ele consegue piorar a situação que já é muito ruim. E aí eu vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer a matéria do UOL. Vamos ouvir um pouquinho o que ele falou. E assim, gente, só piora. Só piora porque ele conseguiu levantar agora a ira até da Polícia Federal, porque ele ameaçou a Polícia Federal. Bolsonaro, é isso. Ô Josias, nesse final de semana a gente está falando sobre a atuação da Polícia Federal, que, claro, é alvo por parte dos bolsonaristas. Nesse final de semana, o Eduardo Bolsonaro, que está super encrencado já, né, é alvo de aí uma investigação, está sendo acusado por vários, inclusive por bolsonaristas, de atrapalhar até a situação de Bolsonaro aqui. Ele resolveu ir para cima do diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, que respondeu já e ficou muito bravo, inclusive, com as declarações de Eduardo Bolsonaro. O diretor-geral da Polícia Federal chamou de uma covarde tentativa de intimidação a live feita neste domingo por Eduardo Bolsonaro. O parlamentar fez uma menção ao delegado Fábio Chó, que é o responsável por investigações contra Jair Bolsonaro, por um procedimento administrativo contra ele próprio na Polícia Federal e chamou ele de cachorrinho da PF. Vamos ouvir o que ele disse nesse final de semana numa live. Porque os seus argumentos, Moraes, são rasos. Você não consegue nem se expressar direito. Você é medíocre com a caneta na mão. Aproveita e coloca isso no inquérito. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que tá me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Chó se ele conhece a gente. Tá movendo um PAD contra mim, né? Ele tá achando que eu tô preocupado com o meu futuro na Polícia Federal. Rapaz, vocês não sabem a honra que é ser perseguido por vocês. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que recebeu com indignação mais uma covarde, segundo ele, tentativa de intimidação aos servidores policiais e que a Polícia Federal vai adotar as providências cabíveis. Ele fala, né, com continua usando essa ironia, né, essa forma como ele faz essa live, né, Josias, e foi para cima da PF nesse momento, mas diz aí a PF que vai dar uma resposta a ele. Pois é, né? E tem que dar uma resposta, ao mínimo. O Brasil merece, inclusive, essa resposta. Mas também, Sofia, como ele não vai ficar desesperado? Vou te pedir para colocar a matéria da Agência Brasil na tela, por favor, porque é isso, né? O Eduardo Bolsonaro ele disse que não vai renunciar ao seu mandato de deputado,
No entanto, a licença do parlamentar que está nos Estados Unidos terminou neste domingo, terminou ontem. E aí o que pode acontecer? O regimento interno na Câmara dos Deputados permite a licença aí de 120 dias, que terminou no domingo, né? Terminou ontem, e ele pode ser cassado por falta, pela quantidade de faltas. Eita, chega, embolei. Se não retornar para o Brasil. O Eduardo Bolsonaro não demonstra nenhum interesse em voltar para o Brasil. Segundo o pai, já mandou 2 milhões e não tem mais dinheiro para mandar para ele, então ele não tem mais esse subsídio aí, não vai ter salário também. E a pergunta que não quer calar é: quem vai bancar o Eduardo nos Estados Unidos? Será que vão ser os piques dos bolsonaristas, do gado aí, dos apoiadores? Ou será que ele vai fritar hambúrguer nos Estados Unidos? Ele Se aparentemente ele, já olha, conseguiu um emprego novo. se Pode ele falar, Silvio. ganhar $1 de cada pessoa que foi na manifestação pelo pai dele, pela anistia do pai dele ontem, ele vai passar fome. Ele vai passar fome. Mas agora observe, Sofia, ele já escolheu uma nova profissão. Ele escolheu. Vamos assistir o próximo vídeo, porque eu acredito que o Eduardo Bolsonaro agora vai ser youtuber. Ele montou um estúdio em casa, inclusive fez uma brincadeirinha assim, né? Olha, gente, eu tô aqui trabalhando em casa, a filha dele, a menorzinha, aparece no vídeo, eles brincam um pouquinho. Ele mostra assim: olha, eu não recebi dinheiro do gabinete do ódio, então tive que fazer um estúdio em casa mesmo, o meu estúdiozinho aqui. Falou que está no TikTok, todo um ensaio aí para mostrar que ele vai ser youtuber. Então, os vídeos dele certamente aí vão começar a patrocinar a vida nos Estados Unidos. Que coisa, né? Para Vamos lá, Sofia. Vamos assistir só um trechinho? Eu não queria, mas visto também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente. Sabe por que você não vai fazer isso, Alexandre? Porque você já tomou um sabão da Interpol. Ou melhor, você já tomou um sabão dos Estados Unidos, ainda no governo Biden, quando você tentou extraditar o Alan dos Santos. Você tomou um sabão na Espanha, do judiciário espanhol, quando você tentou extraditar o Oswaldo Eustáquio. Porque os seus argumentos, Moraes, são rasos. Você não consegue nem se expressar direito. Você é medíocre. Isso aí foi que a com gente já caneta na viu mão. lá no UOL, né? Aproveita e coloca Mas isso no olha a inquérito. audácia, gente. Olha a audácia, gente. Ele está negociando com o quê, gente? Com nada. Ele não tem absolutamente nada. E quanto mais ele vai para cima, pior. Inclusive, ele lê essa matéria aí que foi mostrada, que é uma matéria que fala simplesmente o seguinte, que o Alexandre de Moraes determina que as investigações contra ele vão continuar. E, inclusive, porque o Eduardo ele já foi acusado de lesa pátria, ele já está sendo investigado pelo crime de lesa pátria, e ele também, de forma deliberada, de acordo com a decisão de Alexandre de Moraes, que foi a decisão que colocou a tornozeleira no papai dele, eles estão articulando contra o Brasil. Então, era perigoso ter o Bolsonaro com risco iminente de fuga, porque eles estão articulando externamente, né, com Donald Trump contra o Brasil e outros congressistas da extrema-direita estadunidense. E aí o que o Moraes alega é que o Eduardo, que agora, né, depois dessas ofensivas, intensificou as condutas ilícitas objeto desta investigação por meio de diversas postagens e ataques ao Supremo Tribunal Federal nas redes sociais. É o que o Moraes alega que o Eduardo vem fazendo, ou seja, ele cava ainda mais a sua cova, o que é algo absurdo. Inclusive, né, o 03, aí o Bananinha, ele chegou a dizer que a decisão do governo Trump de revogar o visto do Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF é uma decisão totalmente aceita. Aí ele fala ainda, talvez o Moraes não sabe se o Felipe Martins foi ou não para os Estados Unidos, mas agora todo mundo sabe que o Moraes não vai.
sabe? Ele ainda faz umas provocações assim nas redes sociais, algo que não caberia. Nesse momento, era para ele realmente estar, desculpa o termo, gente, mas é um termo muito popular, com o rabinho entre as pernas, o pai está com tornozeleira, ele não pode voltar para o Brasil, porque certamente se ele volta para o Brasil, existe sim um risco de tanto a tornozeleira como de uma prisão para o Eduardo Bolsonaro. Vários especialistas já apontam que existe um risco de prisão por todos os crimes que ele comete e que ele ainda grava, que ele faz questão de divulgar esses atentados contra o Brasil. É um absurdo, Sofia. E dito isso, agora o que vai acontecer, né? Se ele não voltar para o Brasil, ele disse que não vai entregar o mandato, que ele não vai abrir mão do mandato dele como deputado. Mas ele não tem escolha. Então, se ele não voltar para o Brasil, em 3 meses, ele pode ainda ter uma quantidade de faltas que ele ainda pode ter, e aí, se ele não tiver no plenário nos próximos 3 meses, ele vai ser cassado, ele tem o mandato dele cassado. A mesma coisa que aconteceu com o Brazão, por exemplo. O Brazão ele não teve cassação do mandato dele porque ele é acusado e está preso pelo assassinato da Marielle e do Anderson. Ele foi cassado por causa das faltas dentro do plenário, que não é possível que um deputado seja EAD, né? Não trabalhe e continue recebendo ali seu salário. Então, certamente, se ele não voltar para o Brasil, ele vai ter esse mandato cassado, o que não é ruim, né, Sofia? É menos um da família Bolsonaro para infernizar nossas vidas politicamente ali naquele espaço. E eu não acho que ele vai voltar para o Brasil. Nenhuma estimativa traz ele de volta para o Brasil. Então, acho muito difícil. Ele chegou até a debochar, inclusive, não tiraram meu passaporte antes, aí eu vim para cá. É isso, Sofia. É isso, Dai. O que eu vejo a situação do Eduardo Bolsonaro, ele tá num ponto em que, assim, ele apostou alto, né? Ele apostou muito alto, e ele chegou num ponto que ele não tem mais como recuar, sabe? Ele não... ele está literalmente há anos nessa de estou aqui falando com o Trump para conseguir sanções e salvar o Brasil, etc, etc, etc. E daí agora aconteceu de que a sanção veio, provavelmente não era a sanção que ele esperava. Eu acho que mesmo o Eduardo foi pego de surpresa com as tarifas, ele tava o tempo todo prometendo sanções contra o Xandão, eu acho que ele não esperava uma sanção contra o Brasil inteiro. Mas, como ele passou anos dizendo que era ele que estava articulando as sanções, ele não tem como recuar, ele não tem como dizer, não, gente, não era isso que eu queria, porque daí ele vai perder todo o capital político que ele passou anos construindo. Ao mesmo tempo, se ele continua indo em frente, o que acontece? Ele vai se queimando cada vez mais, porque até entre os bolsonaristas, até entre quem financia os bolsonaristas, como o Agro, como a Faria Lima, pegou mal. Então ele é obrigado a continuar indo em frente e apostando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e tá se enterrando. Tá se enterrando. Agora veio com esses ataques à Polícia Federal. Dai, quando eu digo que ele não volta pro Brasil, é justamente por causa desse tipo de coisa. Ele deu o exemplo aí, o Fábio Shor. Fábio Shor, pra quem não sabe, é um delegado da Polícia Federal que foi alvo de muitos ataques de bolsonaristas, especialmente aí Oswaldo Eustáquio e o senador Marcos Duval. O Oswaldo Eustáquio já teve a prisão decretada por causa desses ataques. Só não tá preso porque fugiu pra Espanha e a Espanha tá se recusando a extraditar. É só por isso que o Eustáquio não tá na cadeia. E o Duval porque é senador. É só ele deixar de ser senador que ele roda, sabe? Então, assim, o Eduardo tá fazendo o tipo de coisa que já quase colocou outros bolsonaristas na cadeia. E ele faz todo dando piscadinha pra câmera e se fazendo de, eu sou gostosão. Ele é o gostosão, mas se ele botar o pé no Brasil é capaz dele ser preso. Mas enfim, vamos falar mais sobre isso em outro corte aqui com o Pedro Zambarda, que vai trazer o que um jurista, o Lenny Streck, disse sobre isso. Por enquanto, vamos ficando por aqui, Dai?
Sim, só ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.